Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Argumentos contra e a favor da legalização da maconha têm se multiplicado. O debate esquentou depois que o Uruguai aprovou em dezembro a produção e a venda da maconha, uma das drogas mais consumidas no mundo inteiro. Mas afinal, tal medida pode ser positiva ou negativa para a sociedade? Para discutir sobre o assunto, trouxemos a coordenadora especial de políticas sobre drogas do município, Juliana Sena, e o membro do coletivo Plantando Informação, que organiza a Marcha da Maconha em Fortaleza, Pinheiro Júnior. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Para começar a nossa discussão, eu pergunto, a maconha, ela é perigosa porque é ilegal ou é ilegal porque é perigosa? Na verdade, não só a maconha, como outras drogas, né, lícitas e ilícitas, elas podem ser perigosas aí dependendo da situação, do contexto, da quantidade em que ela é consumida. Então, no que diz respeito à maconha, é claro que ela é uma droga perigosa, porque ela é ilegal, porque a ilegalidade, a ilicitude, ela traz também outros problemas relacionados ao risco do consumo da droga, e aí ela se torna associada muitas vezes com outra substância perigosa ao consumo. E você, Pinheiro, o que você acha? Bom, eu concordo com o que a Juliana falou. Na verdade, a gente não defende que nenhuma droga ela seja inofensiva, a maconha também pode ser uma droga perigosa, mas o maior perigo relacionado à maconha está ligado à atual política proibicionista, de proibição das drogas, porque a repressão ela não permite que a gente invista em educação, em informação, em conscientização, para que as pessoas possam utilizar as drogas de forma que cause o menor dano à saúde, ao seu convívio social. Ok, a gente volta já. No programa de hoje estamos discutindo sobre a legalização do consumo, o comércio e a distribuição da maconha. E para debater sobre esse assunto, trouxemos a coordenadora especial de políticas sobre drogas do município, Juliana Sena, e o membro do coletivo Plantando Informação, que organiza a Marcha da Maconha em Fortaleza, Pinheiro Júnior. Juliana, como a Prefeitura de Fortaleza tem encarado esse assunto? Como que ela tem discutido na sociedade? Bem, a Prefeitura de Fortaleza, no ano de 2013, implantou a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas, que tem aí o objetivo de construir coletivamente uma política municipal de enfrentamento aos problemas causados pelo uso de drogas. E aí nós trabalhamos na área da prevenção, na área do tratamento, que é a área do cuidado e da atenção, e na área da reinserção social, entendendo que os problemas relacionados ao consumo de drogas, eles estão implicados aí em diversas áreas. Então a gente precisa ter uma política que considere as áreas de educação, de saúde, da assistência social, da cultura, do esporte, do lazer, todas essas áreas articuladas e integradas para que a gente possa ofertar realmente à população caminhos para o tratamento, caminhos para que possam reconstruir os seus projetos de vida, que abordem a família. Então a Prefeitura tem trabalhado de forma integrada com essas diversas políticas públicas, alinhados ao programa federal do governo federal, que é o CRA, que é possível vencer, e a política aqui do estado do Ceará. E Pinheiro, quantos e como atuam os coletivos de liberação da maconha em Fortaleza? Dá para dar um panorama do que a gente tem na cidade hoje? Aqui em Fortaleza nós só temos um coletivo que atua militando na defesa da mudança da política de drogas, mas no Brasil inteiro existem vários coletivos articulados e esses coletivos integram um coletivo nacional que é o coletivo Marcha da Maconha Brasil, que a gente se articula uma vez por ano para organizar a Marcha da Maconha em maio, que é um evento internacional, também ele é realizado em várias cidades do mundo, mais de 200 cidades do mundo todo, e a gente faz essa manifestação unificada no mês de maio. O debate em relação à legalização da maconha, ele parece que se torna mais evidente na questão política,
por exemplo, agora com a aprovação, a legalização lá no Uruguai, né? E o presidente, inclusive o presidente uruguaio, ele esteve no Brasil, ano passado em Brasília, e conversou com a Dilma. E ela, no encontro que ela teve com ele, ela disse que entendia a discussão, mas expressou receio em relação aos efeitos da liberação no Brasil. Vocês acreditam nessa afirmação dela? Vocês concordam com ela? Bom, eu acredito que a gente não está preparado, assim como a gente pode não estar preparado para uma possível legalização, a gente também não está preparado para as pessoas morrerem vítimas de bala perdida, vítimas da violência do tráfico de drogas, como é o que tem acontecido. Então, eu acredito que sim, a gente tem condição de investir em educação, investir em políticas que possam preparar o Brasil para uma possível regulamentação da maconha, e não só da maconha. Eu entendo que a gente tem que começar esse debate a partir da legalização da maconha, porque é uma droga de fácil aceitação social, é uma droga que facilmente pode ser regulamentada, e a maioria dos usuários de drogas ilícitas utilizam apenas maconha. De acordo com a ONU, cerca de 80% dos usuários de drogas ilícitas usam apenas maconha. Então é um debate que a gente tem que começar a partir dela. Mas eu, particularmente, defendo a regulamentação de todas as drogas, porque eu acredito que quanto mais perigosa a substância, maior é a necessidade de que o Estado tenha um controle da produção, da comercialização, do uso, porque traficante não pede RG, traficante não quer saber para quem ele vende. Então, se o Estado se preocupa com a saúde das pessoas, o Estado tem que assumir o controle de todas essas substâncias, porque da forma que está agora, isso é o verdadeiro descontrole. É assim que não dá para continuar. Você acha que estamos preparados para dar esse passo, Juliana? Nós ainda não temos uma estrutura, né, seja social ou de qualquer outra política relacionada à saúde, a própria segurança mesmo, a questão da regulamentação que ela é tocada, para que a gente possa ofertar a essas pessoas uma outra possibilidade que não a droga. Então, eu vejo que nós ainda não temos realmente condições, né, para estar aí descriminalizando qualquer que seja a substância, visto que, por exemplo, o álcool, que ele é uma substância lícita, ele é responsável por grande parte da violência, né, e pelos óbitos e, além disso, pelos danos à saúde pública que estão aí nos nossos hospitais. Então, eu tenho muita ponderação para discutir esse tema, mas sempre ressaltando que o olhar é de uma política sobre drogas, olhando para a pessoa como um cidadão com diferentes necessidades e também como sujeito de direitos, né? De que ele possa realmente construir aí o seu caminho. Mas ainda permaneço realmente com essa ponderação. Acredito que esse alinhamento aí com o governo federal, uma vez que a presidenta já manifestou em diversas situações, realmente que o Brasil, ele não, pelo menos a curto, médio prazo, não tem aí o interesse na descriminalização. Confira agora a opinião da população a respeito da legalização da maconha no Brasil. O assunto da descriminalização da maconha ainda divide opiniões. Fomos às ruas para ouvir a opinião da população a respeito da liberação do uso no Brasil. É aquele ditado, um abismo puxa o outro, né? Mas aí alguns países já liberaram, como o Uruguai, né, Jamaica, mas aí eles liberaram assim para a pessoa usar uma certa quantidade, mas eu não sou a favor não. Em alguns países pode até dar certo, mas aqui, na minha opinião, eu acho que não daria certo não. Cannabis ativa para uma mente ativa. Serviria muito mais para a galera pensar e ver que esse país está todo errado. Então a maconha abriria a mente das pessoas e não tornaria elas dependentes químicas? Claro que não, maconha não causa dependência química. Com certeza não, fumo maconha assumido mesmo e maconha não causa dependência. O próprio cigarro já é uma droga e não é tudo liberado. E porque a maconha, em certo ponto, dizem que serve para determinado remédio, né? Mas até que ponto as pessoas vão usar esse tipo de... eu quero dizer, de droga que vai beneficiar a si, ou isso vai contribuir para a violência, porque isso depende de cada consumidor. Agora, para ser sincero, eu não concordo. Qualquer tipo de droga, né, vai prejudicar as pessoas.
Há uns que defendem porque usam, dizem de maneira adequada. Eu acho que depois que você usa uma droga, se vicia e quando estiver em falta, né, na sua abstinência, você vai tentar buscar de outra forma. Então, poderá gerar aí o crime e outra delinquência que venha prejudicar a população. Eu sou contra, acho que isso aí tem tanta coisa para a gente se preocupar, criar lei para ajudar o povo, mas não o negócio de regularizar a maconha, isso é uma vergonha para o Brasil. Juliana, o termo legalização da maconha me parece que já está meio desgastado, né? Se fala em descriminalização e despenalização. Qual seria a solução mais concreta para a realidade do Brasil? Então, eu acho que a solução mais concreta para nossa realidade é, na verdade, ofertar políticas públicas que deem conta das diferentes necessidades dessas pessoas, para que, achei muito interessante a fala do Pinheiro, para que a gente não foque na substância em si. Sim. É preciso compreender, né, as diversas lacunas existentes em termos de políticas públicas para a sociedade, aí onde acaba havendo espaço para que as substâncias elas possam entrar de forma muito às vezes forte, marcante na vida das pessoas e que tragam esses problemas que eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas em situação de rua e que eles disseram isso, né? Diante de tudo, só nos resta o uso da droga para que a gente tenha uma fuga aí da realidade. Então, eu acho que a solução nossa é exatamente ofertar possibilidades de vida, para que a droga não seja a única possibilidade desse indivíduo. Então, nós temos que ter políticas públicas que deem conta das diversas áreas e dessas diversas necessidades, para que a droga não seja exatamente algo que vá suprir todas essas lacunas existentes. A Prefeitura de Fortaleza agora criou, entendendo que uma das grandes questões é a falta de informação, a gente criou uma central de atendimento, de informações telefônicas, né, através de um telefone que funciona 24 horas por dia, que é o 0800 032 1472, que é um canal de comunicação com a população. Então, famílias, pessoas que querem, que desejam ajuda, que passaram por problema com drogas e que precisam de um cuidado maior, mais intensivo, podem recorrer através desse telefone. Nós implantamos uma rede hoje que tem oferta de tratamento, tanto de internação quanto do tratamento ambulatorial, porque é importante registrar que em relação ao consumo das drogas, a gente tem uma parcela da população que vai precisar, que tem um consumo, tem problemas com o uso e que vai precisar realmente de um apoio especializado para poder sair, né, dessa situação. Então a gente tem aí uma oferta de serviços de acompanhamento ambulatorial e de internação para os casos necessários. E uma política de prevenção e de reinserção social. Agora vamos imaginar que a maconha seja legalizada no Brasil. Você acha que de repente não aumentaria, como essa legalização não teria como consequência o aumento de viciados em maconha aqui na cidade? Não aumentaria a experimentação da droga? Como o álcool, por exemplo, gente que é viciada no álcool, viciada no tabaco, você acha que não aumentaria, não teria como consequência o aumento de viciados? Na verdade, os países que já experimentaram inovar na política de drogas e regulamentar o comércio, a venda, ou somente descriminalizar o uso de maconha, o que aconteceu foi que o uso nesses países ele estabilizou. Ele não cresceu, não diminuiu, ele estabilizou. Mas a gente também não tem como garantir que isso vai acontecer também no Brasil. Somente na prática, com uma possível legalização, que a gente vai saber se a quantidade de usuários vai aumentar, se vai diminuir, se vai estabilizar. No caso da Holanda, a Holanda, quando descriminalizou, regulamentou o comércio da maconha nos coffee shops, eles estavam preocupados com a grande quantidade de usuários de heroína. Então eles tiveram a ideia de separar o comerciante da heroína do comerciante da maconha. Então eles regulamentaram o comércio de maconha e o que aconteceu foi que diminuiu a quantidade de usuários de heroína e a quantidade de usuários de maconha na Holanda estabilizou. Ela não aumenta nem diminui, mas a gente não tem como ter uma garantia, ter uma certeza que não seja vivenciando
e vendo para ver como é que vai ser. Mas precisa haver uma política de controle também, né, nesses países. Isso, claro. Quando a gente fala em legalizar, as pessoas têm uma ideia de que é liberar geral. Não é liberar geral. O governo vai ter que tomar conta da produção, saber quem produz, saber quem vende, para quem vende, quanto está sendo consumido. A ideia é de controle, não é de uma liberação, um descontrole. A ideia é de controle. Descontrole, como eu falei, é o que a gente está vivendo agora, é o que a gente vê agora. Certo? Sim. Muitos ex-dependentes, Juliana, relatam que o baseado foi porta de entrada para drogas alucinógenas mais pesadas, como o LSD e outras. Existem dados com relação a quanto se gasta com essas drogas aqui em Fortaleza? De comércio, de distribuição, de aumento dessas pessoas que têm acesso às drogas? Olha, esse dado ele é difícil de mensurar, né? Porque quando a gente fala de uma substância ilícita, você não tem um acompanhamento muito claro de qual é realmente a economia que gira em torno desse comércio. Não existe um controle. Né? Porque, assim, mas quando você fala da maconha, né, que é porta de entrada, a gente percebe que hoje a gente rompeu um pouco a lógica da porta de entrada. A porta de entrada geralmente é a droga que você tem mais fácil acesso, né? E muitas vezes é o álcool, a droga que primeiro se tem acesso. E um outro grande problema que a gente tem percebido aqui em Fortaleza, isso acontece também em outras capitais, é a associação de múltiplas drogas, né? Então, não é um uso restrito. Eu entendo que o coletivo, quando fala traz a discussão da maconha, da marcha da maconha, a gente está focando numa substância em si. Mas a gente sabe que tem uma associação muito grande, a grande parte dos usuários de drogas ilícitas, eles associam múltiplas drogas. E isso tem um potencial de trazer danos maior do que o uso restrito de uma substância. Então, a regulamentação, descriminalização ou legalização da maconha, ela não resolve esse problema, por exemplo, da associação de múltiplas drogas, porque esse exemplo citado pela Holanda, que há inclusive uma separação em relação aos locais de comércio da heroína e da maconha, a gente sabe que isso é feito também porque são duas substâncias completamente diferentes e com potenciais completamente diferentes. Então, a gente também precisa ter esse olhar, né? Embora o foco não seja a substância, mas do ponto de vista bioquímico, a gente sabe dos efeitos causados pelo crack e pela cocaína, né, que são muito em potencial em relação ao tempo, muito mais danosos do que o da própria maconha. E como há essa associação de múltiplas drogas, na maioria das situações, a economia que gira em torno disso, ela é muito maior do que se pode imaginar, mesmo porque você não tem um uso restrito do álcool, ou da maconha, ou da cocaína, ou do crack. Você tem aquela droga que está na circulação do momento, que tem, para quem tem o poder aquisitivo de adquirir o crack, por exemplo, a cocaína, então eu penso que é um dano realmente que nós temos que estar atento quando a gente discute essa questão da descriminalização, porque há de fato essa associação e que ela é muito mais danosa para o usuário. Inclusive, essa associação também acontece em relação ao tráfico de armas, né? Muitos filmes fazem essa alusão, associam a maconha ao tráfico de armas. Você acha que a legalização seria suficiente para desarticular essa rede de tráfico? Bom, como eu falei antes, cerca de 80% dos usuários de drogas ilícitas, de acordo com a ONU, consomem apenas maconha. Então seria uma forma, sim, da gente diminuir bastante o poder do tráfico de drogas. E essa violência que está relacionada ao tráfico, ela não está relacionada ao consumo da maconha. Ela está relacionada à política de proibição das drogas. Porque o traficante ele não tem como colocar o devedor no SPC, em nenhum programa de proteção ao crédito.
Então, a forma como o traficante tem de cobrar as dívidas é matando, é com violência. É a forma que ele tem também de proteger a mercadoria dele da polícia. Então, toda essa violência que a gente vê, que a gente sofre, que a gente é vítima diariamente, não está relacionado ao consumo de drogas, e sim a essa política de repressão. Porque a partir do momento que a gente decide, nós vamos fazer uma guerra contra as drogas, não tem como a gente fazer uma guerra contra as drogas sem fazer uma guerra contra as pessoas que usam drogas e que comercializam drogas. Quando a gente proibiu as drogas no mundo, nós criamos 2 tipos de criminosos que até então não existiam, que é o usuário e o traficante. Então, toda essa violência, como até a Juliana falou, o uso de drogas é muito mais antigo. O que é novidade é a guerra. E toda essa violência, todo esse descontrole, todo esse caos que a gente tem vivido hoje, surgiu a partir de quando nós decidimos que deveríamos erradicar as drogas do mundo. Nós conversamos com uma psicóloga sobre os efeitos da maconha e com o ex-jogador Casagrande, que é ex-usuário de drogas. Confira na matéria. O uso da maconha vem crescendo cada vez mais com o passar dos anos. O discurso de que ela é uma droga mais fraca faz com que as pessoas passem a consumir com certa frequência. A legalização da maconha hoje é uma questão que divide muito opiniões. Mas e para quem já viveu isso? Casagrande, ex-jogador e atual comentarista, comenta um pouco sobre o uso e o risco das drogas. A vida de glamour, o sucesso e a curiosidade foram fatores fundamentais para que o esportista entrasse no mundo das drogas. E, mesmo com tudo o que passou, Casagrande se diz indeciso sobre a legalização. Para mim, eu tenho uma dificuldade em analisar, em discriminar ou liberar uma substância que quase acabou com a minha vida. Então é meio incoerente eu chegar aqui e levantar a bandeira. Não, eu acho que tem que discriminar. Pô, eu fui internado, quase morto, fiquei 1 ano internado por causa de droga. É meio incoerente eu achar que tem que discriminar. Eu não tenho nenhuma opinião, eu não sou nem a favor nem contra a discriminação. É uma coisa que eu ainda debato comigo mesmo, eu não tenho uma opinião fixa sobre isso. No meu caso, por exemplo, eu entrei para o uso de drogas por curiosidade, por glamour que tinha na minha época, mas sem ter o conhecimento real dos danos que ela fazia. A forma como a internação compulsória é tratada foi outro ponto discutido por Casagrande. A internação compulsória ela é uma coisa ditada pelo governo, né? Você é obrigado a ser internado, sem ter opinião da família nem a sua própria. Então eu acho um pouco radical dessa maneira. Eu acho que, no máximo, a involuntária, quando uma pessoa da família toma uma decisão por você. A psicóloga Karina Nívia, especialista em tratamentos com pessoas dependentes, alerta sobre os efeitos que a maconha pode causar no organismo. Os efeitos que a maconha ela vai trazer, ela traz uma letargia no sujeito, as questões de atenção dele é diminuída, tá? Ele vai apresentar, né, uma questão de sonolência que a maconha traz, as funções cognitivas dele de aprendizagem vão ser, de um certo modo, prejudicadas pelo uso da substância, que vai dificultar o quê? Se ele não tem atenção, ele não vai conseguir aprender. Existe a questão também da saúde, Juliana, né? Que a droga ela causa danos à saúde do usuário. A gente pode até dizer que talvez as pessoas que usem a maconha elas não sejam presas porque usam, mas sim sejam vítimas do uso da maconha, né? Porque fazem mal à saúde. O que você acha sobre isso? Não é só o problema gerado da violência, que você tem as ferimentos por arma de fogo, por armas brancas, acidentes de trânsito que dizem respeito a um ponto, né, que é essa questão do comércio, dessa violência. E o outro que é do ponto de vista do que a droga causa no organismo. E aí você tem consequências pulmonares, né, hepáticas, gástricas, isso variando de intensidade de acordo com a quantidade utilizada, além de danos ao sistema nervoso central. Aí também reforçando que para cada uma das substâncias e para cada resposta do indivíduo a esse consumo, a gente vai ter muitas vezes essas questões, além dos próprios transtornos associados a esse consumo, que vem a agressividade, né, realmente, que é muitas vezes geradora dessas situações de violência, dentre outros.
Agora, para fechar nossa entrevista, uma última pergunta. Vocês acham que estamos perto de legalizar algum tipo de droga no Brasil? A curto, a médio prazo? Nós estamos esperançosos que ainda esse ano o Supremo Tribunal Federal julgue o nosso recurso extraordinário, o RE 635-659, que é um processo que pode descriminalizar usuários de drogas no Brasil. Então é um processo que corre no Supremo desde 2011. Nós estamos esperançosos que esse ano seja julgado e nós estamos confiantes também que o STF vai dar essa causa para a gente, sim. Então existe essa possibilidade do uso de drogas ser descriminalizado no Brasil. Eu queria só pegar um gancho na fala da Juliana, que ela falou sobre a desestigmatização do usuário de drogas. Por isso, a importância da gente defender a descriminalização. Porque o usuário de drogas no Brasil ele é muito estigmatizado ainda. A lei de 2006 ela descarcerizou o usuário de drogas, mas o usuário de drogas no Brasil ainda é considerado um criminoso. Se você for pego usando drogas, a polícia vai lhe conduzir para a delegacia, você vai responder por um processo criminal, você vai ser punido, vai cumprir uma pena alternativa. Então isso estigmatiza o usuário, impede com que o usuário perca o medo de buscar o acesso à saúde, como foi o caso de Portugal. Portugal, se eu não me engano, em 2000, descriminalizou todas as drogas. Então, desde que eles descriminalizaram, as pessoas perderam o medo de ir atrás de auxílio, de ajuda. Elas não se sentem mais como criminosas. Elas passaram a ter vontade de ir lá e buscar o acesso à saúde, acompanhamento médico, acompanhamento social. E você, Juliana, apostaria? Bem, como eu disse, reforçando, eu acho que nós não temos realmente condições, né, hoje na atual conjuntura, e acredito que a curto e médio prazo nós não temos condições realmente de legalizar a maconha ou qualquer outra droga que hoje ela é ilícita. É um debate que eu acho que precisa ser respeitado, né, claro, entendendo que esse processo de construção coletiva ela deve considerar as mais diversas opiniões para que a gente possa construir realmente um caminho de acesso ao usuário, de oferta de serviços para as diferentes situações, mas em relação à legalização, né, a essa questão, eu acredito que nós não estamos preparados e que esse é um debate que pelo menos a médio prazo, pelo menos, como já ouvi a presidente se manifestar algumas vezes, o Brasil ele não vai caminhar nesse sentido. Não saia daí, voltamos já. Hoje nós discutimos sobre legalização do consumo, comércio e distribuição da maconha. E agora eu abro espaço para as considerações finais. Bem, eu gostaria de dizer que a Prefeitura de Fortaleza, através do Centro Integrado de Referência sobre Drogas, está à disposição da população através do telefone 0800 032 1472. É um espaço, um canal de comunicação aberto para as famílias, para as pessoas que têm problemas com o uso de drogas. Nós estamos 24 horas por dia, nos finais de semana, nos feriados, à disposição para qualquer orientação, qualquer informação e também com atendimento presencial na Avenida Luciano Carneiro, número 99. Temos uma equipe preparada para avaliar e fazer os devidos encaminhamentos nas diferentes situações. Então, deixar realmente Prefeitura de Fortaleza à disposição. E só reforçando que nós tivemos recentemente a campanha Rompa o Silêncio, que era exatamente uma estratégia de favorecer realmente o acesso, de ampliar o acesso dessas pessoas aos diferentes serviços. Então com essa campanha nós tivemos mais de 4.000 pedidos de ajuda, de informações, de orientação, que foi feito o devido encaminhamento. E nós continuamos com essa campanha agora nas comunidades, nos diversos serviços, e estamos à disposição. Ok. Pinheiro, existe alguma marcha prevista?
para o Plantando Informação? Plantando Informação é um coletivo que atua debatendo a política de drogas aqui em Fortaleza. E eu quero convidar todo mundo para curtir a nossa page no Facebook, chegar junto no grupo do coletivo Plantando Informação, conhecer o nosso trabalho. A gente se articula o ano inteiro, fazemos debates, participamos de programas de televisão, rádio, estamos também nas universidades e em maio está prevista a Marcha da Maconha, ainda não tem data definida, mas vai ser no mês de maio. Eu quero convidar todo mundo que apoia a causa, quem não apoia também, para chegar lá, dar sua opinião, para que a gente possa esse ano fazer a maior Marcha da Maconha de Fortaleza. E o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada, Juliana. Obrigada, Pinheiro, pela participação no debate. Foi muito produtiva.